Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. Um vídeo que não é surpresa pra ninguém. Até no pré-jogo eu tinha comentado muito dessa possibilidade da saída do Odair Hellmann. E o desastre de ontem só confirmou o que meio que a torcida já imaginava. O Odair Hellmann não é mais o treinador do Santos Futebol Clube, que segue perdido, segue sem saber o que está fazendo e, como eu disse no vídeo de pré-jogo, segue sem convicção. Então, vamos falar um pouco sobre a saída do Odair Hellmann, de algumas das possibilidades que já estão sendo aventadas, discutidas e procuradas pela diretoria do Santos. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha, comente aí o que você achou da saída do Odair. Eu acho que a essa altura não tem nenhum torcedor que acompanhe o Santos que esteja surpreso ou seja contrário à saída do Odair Hellmann. Mas, enfim, saudades daquele tempo que não tinha jogo, em que o Santos não fazia sofrer. Como eu disse, então, no final de ontem, mas após o jogo de ontem, já tinha meio que a decisão tomada para a saída do Odair Hellmann. Muitos setoristas já falaram que hoje, dia 22, quinta-feira, seria anunciado a demissão dele. E o Odair Hellmann sai então do Santos com 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. É o treinador que mais tempo ficou no Santos. Ele ficou 34 partidas, mas não ficou muito mais do que os outros treinadores. Isso já dá a tônica da crítica que a gente faz sempre à gestão Rueda, que é não ter convicção, não ter firmeza nas decisões. E aí não sei se é por falta de reflexão, falta de pensar mesmo sobre qual decisão tomar e aí sim tomar a mais acertada, ou se é simplesmente por falta de firmeza após tomar a decisão. Claro, não estou falando aqui que o Odair Hellmann tinha que ser demitido ou tinha que ser mantido, não é esse o julgamento que eu estou fazendo. É só para deixar claro que, novamente, a meu ver, a gestão Rueda dá mostras que não sabe o que está fazendo. Manteve o Odair Hellmann durante alguns períodos muito longos de pausas, lembrando que ele foi efetivado antes da pausa para a Copa, então ele teve 2 meses de trabalho para fazer com que o Santos melhorasse, e os primeiros jogos dele já não foram bons. Ele venceu o Mirassol sofrido, para quem lembra desse jogo, o Santos vence no final da partida, já nos acréscimos, e aí logo em seguida toma uma lavada, não sei, né, mas uma surra do Guarani, 2-0, sem entrar em campo direito, empata com o São Bernardo, jogando bem pior, o São Bernardo foi melhor do que o Santos, empata com um bom Água Santa, mas um 0-0 muito sofrido, empata com a Ferroviária em casa, uma Ferroviária muito fraca, e aí toma o sacode do Palmeiras de 3-1, vence o São Bento no sufoco, um gol no final de cabeça, toma mais um sacode do São Paulo, no outro clássico, né, eu digo, consegue um empate com o Santo André, e aí faz aquele 4-0 com a Portuguesa, que dá a sensação de que o Santos está melhorando. Vence o Ceilândia, que é também sofrido, venceu o Ceilândia muito sofrido, um gol no final de zagueiro, se eu não estou enganado. Consegue aquele empate com o Corinthians, 2-2, um Corinthians que a gente viu ontem, não é um time muito bom também. E aí toma um grande sacode do Ituano, 3-0. E 4 dias depois, vence o Iguatu por 3-0, mas não fez um jogo bom contra o Iguatu também. E aí consegue a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Já tinha sofrido um monte contra o Ceilândia, mas é eliminado do Campeonato Paulista pelo 3º ano seguido. E aí tem o primeiro grande intervalo o segundo, né? Se contar o primeiro naquele final do ano, vem o intervalo de 9 de março até 4 de abril, quase um mês aí para trabalhar,
ele volta e joga muito mal contra o Blooming também. Consegue uma vitória nos acréscimos, de novo, cruzamento, gol de cabeça de zagueiro. Vence o Botafogo de Ribeirão Preto. Joga melhor contra o Grêmio, né? Um jogo não foi ruim, mas perdeu de 1-0. Empata com o Audax Italiano num jogo horroroso em casa. Empata com o Atlético Mineiro num jogo ok, nem espetacular, assim, não foi bom, não que merecesse super a vitória. O discurso do Odair merecia, mas nem tanto assim. Vence o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 e se classifica na Copa do Brasil, com o Botafogo de Ribeirão Preto jogando melhor, importante que se diga. Vence o América Mineiro por 3-2 de virada, um jogo até meio surpreendente, mas um América Mineiro que no Campeonato Brasileiro não vem tão bem. E aí joga relativamente bem contra o Newell's, fora de casa, e acaba perdendo com um gol no final, após algumas chances muito perdidas. Perde do Cruzeiro, na minha opinião, jogando de maneira pouco eficaz. Quando consegue o empate, toma de novo o gol da derrota. Vence o Bahia por 3-0, e esse jogo sim dá a impressão de que tudo vai dar certo, de que tudo vai melhorar. Em seguida vence o Vasco, 2 vitórias seguidas, que é o máximo que o Odair conseguiu. E aí o empate com o Bahia jogando mal de novo no jogo de ida da Copa do Brasil. O empate com o Palmeiras não jogando tão mal. E aí a derrota para o Audax Italiano, um jogo que meio que, de novo, né, a Copa Sul-Americana decretando aí momentos ruins e decisivamente ruins para os treinadores. Lembrando que o Bustos foi demitido depois da eliminação para o Tátira, que com razão. E essa derrota para o Audax, porque ela meio que já desanda muito a classificação na Sul-Americana, e era um jogo em que o Santos não estava tão mal, começa vencendo, e aí o Joaquim, se não me engano, é expulso, então foi um jogo muito ruim. E aí um 2-0 tenebroso contra o Bragantino, e a eliminação para o Bahia, 1-1, empate no finalzinho, né, o empate já foi muito sofrido, e aí a eliminação nos pênaltis. Depois disso, empate com o Internacional, aquela derrota jogando muito mal contra o Newell's, sendo dominado pelo Newell's. Um empate contra um muito ruim Coritiba aqui no Paraná, e essa derrota para terminar. Então, esta é a trajetória de Odair Hellmann, seus 34 jogos. E aí, a gente lembra de novo que ele, apesar de ter ficado mais do que os outros treinadores, já faz muito tempo que ele não convencia. Então, o Santos, antes desse jogo contra o Corinthians, também teve um intervalo de 11 dias, e ele teve muitos desses períodos. Isso é importante de falar, porque muitas vezes a desculpa do Odair foi que não tinha tempo, porque era jogo a cada 3 dias, e se ele tivesse mais tempo conseguiria melhorar. E ele teve 3 períodos muito grandes em que ele não mostrou evolução, o Santos não mostrou evolução. É claro que a gente sempre tem que lembrar que esse elenco, ele não só é fraco, mas ele parece muito desinteressado em alguns momentos, assim. Então, teve o caso do Santos tomando 3-0 do Ituano, e jogadores no banco dando risadas. Nessa eliminação pro Newell's, o Natama dando coraçãozinho para os torcedores que estavam criticando. Enfim, Mendonça também debochando. Então, esse é um elenco que foi muito mal feito. E aí, talvez eles sintam e reflitam também essa falta de comando, essa falta de decisão, essa falta de asserção por parte da diretoria do Santos. O resultado de tudo isso é a demissão do Odair Hellmann, e com o Santos já tendo procurado o Carille, é o que dá o GE, que o Fábio Carille, que foi treinador de Santos no ano passado, não, retrasado, já sendo procurado, retrasado, 2021. Aparentemente o presidente, o Andrés Rueda, gosta muito do Carille, só que, de novo, né, se ele gosta tanto do Carille, por que deixou o Dracena demiti-lo na derrota para o Mirassol do ano passado? De novo, falta de comando, falta de convicção. Quer manter o Falcão, que já teve, aparentemente, convite para trabalhar na seleção brasileira. Falcão que será o interino do Santos na partida contra o Flamengo. Realmente, a minha expectativa é a mais baixa possível.
acho que procurar o Carille novamente só mostra que o Santos não tem novas ideias, né? Não tem boas ideias, não tem criatividade. Vai no que foi mais simples, né? No treinador que salvou o Santos em 2021, só que dessa vez ele está com o contrato e o clube japonês do Vivaren Nagasaki não quer liberá-lo, pelo menos é o que constam as notícias. E aí, em não se liberando, alguns outros nomes são colocados, como Rogério Ceni, mas não sei. Gabriel Heinz e Crespo, só que são muito caros. E eu tenho certeza, se não tivesse acontecido tudo que aconteceu com o Cuca quando ele foi contratado pelo Corinthians, ele estaria na mesa, pelo menos, e na minha opinião, felizmente. O Cuca não está sendo cogitado como uma opção, até porque o Rueda, que demonstra entender muito pouco de futebol, aparentemente entende a questão de repercussão negativa. Então é isso, o Odair Helman não é mais treinador, o Santos segue sem comando que, convenhamos, de fato nunca teve desde que entrou a gestão Rueda no que tange ao futebol. O Falcão vai acumular duas funções, seja lá qual for a função dele exatamente como executivo de esportes, do departamento esportivo, vai acumular a função de treinador. E, bom, se a gente for analisar também o trabalho do Falcão, ele não teve bons trabalhos enquanto treinador. Eu vou até dar uma olhada aqui como que é a estatística dele. Não sei se vai achar, porque é mais complicado. Mas ele não foi muito bem, ele teve seus momentos treinando o Internacional, ele teve alguns momentos bons, mas se nem no Internacional, em que ele é ídolo, um dos maiores, se não o maior ídolo, se nem lá ele deu certo, não, dificilmente vai ser no Santos. Ele. Nossa, ele passou por um. Ele tava treinando o Sport Recife. Ixi, Maria. Segundo aqui o SofaScore, ele treinou o Sport Recife. Ele treinou o Inter 14 jogos até julho de 2011. E aí, em fevereiro de 2012, ele assumiu o Bahia. 2012. Até julho de 2012, 10 jogos. Uma vitória, 4 empates, 5 derrotas. Em 2015 ele voltou a treinar, treinou o Sport. 13 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E aí ficou até abril de 2016, quando ele foi pro Internacional, no ano que o Inter caiu, se eu não estou enganado. Ficou um mês lá, 5 jogos, 2 empates, 3 derrotas. Então, assim, de acordo com o SofaScore, eu não lembro direito dos últimos anos dele. Mas não é, assim, o cara que vai salvar o time se for efetivado. Porque até isso existe, né? Até essa possibilidade existe do Falcão ser efetivado até esse final de gestão. Lembrando que já está terminando junho, outubro ou novembro vai ter eleição para a presidência do Santos, e aí em dezembro, no final de dezembro, termina a gestão Rueda, veja só, hein? Sobreviveremos aí a 3 anos de gestão Rueda. Vamos ver o que acontece. O fato é que o Odair Helman, com justiça, foi demitido. Muito mais gente tinha que perder o cargo aí, incluindo jogadores, mas o Santos não tem condições nem financeiras, nem convicções para fazer isso. Então, seguiremos aí no sofrimento até que seja anunciado um treinador. E, neste caso ainda, né, vai ser um caso ainda pior para a gestão Rueda, porque eles vão ter que decidir por um treinador que vai quase que forçosamente ser um treinador tampão, já que o Rueda não vai poder assumir compromissos para depois de sua gestão, né, e certamente ele não vai ser reeleito. Então, caso o Santos consiga aí o treinador, vai ter que ser teria que ser um contrato sem multa, mas nenhum treinador aceitaria isso, ou um treinador que seja muito convicto de que ele possa fazer um bom trabalho a ponto de ser mantido pelo presidente, mesmo que não goste dele. Então, a situação do Santos é absolutamente caótica, e aí a gente vai indo para a cartilha do rebaixamento, né? Trocas de treinadores, uma diretoria fraca, jogadores desinteressados,
na hora que começar a atrasar salário, o Santos caiu. Eu acho que a situação é muito complicada. Vamos torcer aí para que essa... Agora sem a Vila Belmiro, inclusive, porque já está definido que o Santos não vai ter torcedores presentes, nem mandante, nem visitante, em nenhuma das categorias. Então, não teremos a força da torcida na Vila Belmiro. Lembrando que foi muito do que salvou a gente em 2021. Vai ser complicado, vai ser difícil esse final de ano. Se o Santos não cair, só para milagre mesmo, acho. Dessa vez está bem complicada a situação. Vamos ver como que serão os próximos dias do Santos. Lembrando que, com tudo isso, domingo de manhã tem Cereza da Vila e domingo de noite, 6h30, tem jogo contra o Flamengo de São Paulo apenas. Apenas isso para completar a nossa semana aí. Medo, gente, medo. De novo, saudades do tempo que tava tudo parado aí na data FIFA, porque era muito mais tranquilo. Bom, pessoal, então é isso. Vamos ver o que acontecerá nos próximos dias na vida do torcedor do Santos Futebol Clube que não tem um dia de paz. Se tem jogo do Santos, não tem paz nessa vida. E a coisa parece que só piora. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixe seu like, compartilha, comente aí. Vamos sofrer junto, falando de Santos Futebol Clube totalmente sem direção. Abraço a todos, pra cima deles. Falou.